Sejam muito bem-vindas a mais uma sessão. Thalita Pates aqui, sócia da Fernandes e Pates Sociedade de Advogados. Estou acompanhada do host também desse podcast e meu sócio na Fernandes e Pates Sociedade de Advogados, Diogo Fernandes, também sócio do grupo Best Business Empreendimentos Imobiliários. Obrigado, Thalita, pela apresentação. Minha parceira, sócia, hoje co-host nesse podcast. Então, iniciamos hoje mais uma sessão aberta. Thalita, é uma alegria muito grande ver a repercussão do primeiro episódio que nós tivemos, né? Foi muito Na bacana. semana passada, foi muito bacana. E hoje teremos um pré-candidato de uma cidade vizinha a nossa, que é a cidade de Montemor, e passando ainda mais informação para o nosso público. Então, a sessão está aberta. Hoje nós temos a honra de ter ele como convidado, 41 anos, natural e residente em Montemor, casado com a Milena, pai do Matheus, formado em Engenharia Agronômica e Gestão Pública, foi vereador por 2 mandatos, 2013 e 2016 e 2017 e 2020, foi secretário da Defesa Civil de Montemor, disputou as eleições para prefeito em 2020, ocupando o segundo lugar com menos de 1% dos votos de diferença para o primeiro colocado, e hoje é assessor parlamentar do deputado estadual Rogério Nogueira, Murilo Rinaldo. Que alegria ter você aqui com a gente. Boa noite, Murilão. Olá, boa noite, doutora Thalita, doutor Diogo. Boa Para mim é um noite. prazer, agradeço o convite por estar aqui participando com vocês. É uma honra estar aqui. E desde já, esses profissionais aí que eu admiro muito pelo trabalho e amigo nosso particular também, de longa data. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você por estar aqui. Murilo, obrigado por ter vindo no nosso podcast. E para iniciar o podcast, a gente começa perguntando quem é Murilo Rinaldo? Conta um pouco mais da sua história pra gente, de como foi o início, o meio e agora como que está sendo ser pré-candidato. Conta um pouco da sua história. Vamos lá, Murilo Rinaldo, 41 anos de idade, né? Como a doutora já mencionou aí, sou agrônomo, engenheiro agrônomo formado, formei em 2003, está completando aí já 21 seus anos. 20 anos já completos aí de faculdade. Também recentemente fiz a faculdade de gestão pública, formei no final do ano. Pai do Matheus, casado com a Milena. E dizer que a nossa vida começou na parte até política, dizendo que lá no passado, em 82, quando eu nasci, eu já nasci participando de uma política, né? Que a eleição foi naquele tempo, se eu não me engano, em outubro ou novembro, e eu nasci 28 de setembro. Então já vim participando de lá para cá nessa vida política, essa vida pública aí dos meus pais. Meu pai era candidato a prefeito. No meio do na período época. eleitoral. No Tava meio do- nascendo o Murilo. No finalzinho já. E até é engraçado comentar aqui, o que chamou bastante atenção, até o nome é Murilo Antônio de Souza Rinaldo. Aí o porquê o Antônio no meio de todo esse nome aí? O Antônio porque meu pai tinha muita amizade naquele tempo com o Cunha Bueno. Antônio Cunha Bueno, né? O nome dele é maior, mas todo mundo conhecia ele como Cunha Bueno. E ele foi visitar na maternidade. Então ele até fez uma brincadeira com meu pai lá e comentou com meu pai se ia ter um menino de saco roxo. Ergueu a toalha lá, minha avó brigou na época lá porque deixou todo descoberto lá. E daí, por fim, meu pai, em homenagem a ele, colocou o Antônio no meio do nome para homenagear ele. Então, Olha só. já veio desse berço político lá do passado. Então, essa vida que nós estamos aí até hoje, ingressados aí. Então, seu pai foi prefeito e sua mãe, ao que me parece, foi presidente da Câmara, né, de Montemor. Então, com eles na política, isso te influenciou e te influencia até hoje? Como que foi esse início aí de interesse público, de trabalhar com a política? Não, nesse tempo aí, meu pai foi prefeito já 2 mandatos, né? Minha mãe também foi 2 mandatos vereadora de Montemor e ela foi a primeira mulher presidente da Câmara de Montemor. Olha. Assumiu o cargo na presidência. Isso aí chamava muita atenção, que lá no passado, aquele tempo que a campanha era muito longa, extensa, existia comício, pintava muro, fazia camisetas, né, som, shows. Era festa, distribuía Era um brinde pra festa. todo Era diferente, mundo, né? era Tinha batom, eu lembro diferente. muito bem de batom, de lixa de Chaveirinho, unha, boné, é. chaveiro, showmício que ia os cantores da Showmício. praça. Para vocês terem uma base, eu participava, muito novo ainda na época, mas gostava muito de ajudar. Então, ajudava meus pais lá nos comícios. Então, eu era aquele tempo de gravava fita ainda, lembra? Gravava fita, cassete, para poder replicar. Depois gravando CD. Eu fui todo esse tempo aí. E trabalhava operando som na mesa de som do meu pai, nos comícios, para shows. Aí carro de som na rua, ajudava a pintar camiseta, enfim. Foi pegando gosto pela política naturalmente. Então isso influenciou muito em fazer parte e saber que um dia depois aí a gente poderia contribuir ainda mais com o Montemor
e herdar essa herança boa aí da política. Tá no sangue mesmo, né? Tá no sangue, vendo o exemplo do meu pai aí, que ele, quando ele veio participar das políticas de Montemor, aí ele já estava com a sua vida estável, já tinha sua empresa, já era comerciante, produtor rural que sempre foi, já estava com a vida bem estável, ele viu que conseguia contribuir mais por Montemor, entrou na vida pública. E o Murilo tinha quantos anos quando se candidatou à primeira oportunidade para ser vereador? Ele era jovem? Quantos anos tinha? Era bem jovem, né? Uns 18, 19 anos? Eu era bem jovem, estava com 20 anos, foi em 20 anos. 2012. E nessa primeira oportunidade já se tornou vereador, foi eleito. Já fui eleito. Na época, lá em 2012, participei da minha primeira eleição. Nós estávamos com mais de 150 candidatos a vereadores. Eu fui o 9º mais votado na época, na minha primeira campanha aí. E depois é que a gente fala, tem muitos que falam que a reeleição é mais difícil, algum mais fácil, mas depende do trabalho da pessoa, Com né? certeza. Então, fazendo um trabalho bom durante os 4 anos na gestão como vereador, fui reeleito daí, bem votado, mais do que na primeira eleição, fiquei em quinto lugar. Então, isso aí me deu mais força e mais vontade de poder continuar contribuindo mais por Montemor. É difícil chegar até lá e é mais difícil ainda se manter. Não é É. verdade? Sempre assim, eu sempre vi isso aí. Contribuí 2 mandatos, 8 anos, falei agora, como vereador, já contribui bastante. Então agora está na hora de subir mais um degrau e participar das eleições para executivo de Montemor. E daí foi assim que eu vim em 2020. Que legal. Nessa primeira campanha, uma curiosidade, porque aqui eu falo que a gente gosta de levar um pouquinho de bastidores de campanha para o pessoal, para o eleitor, para o ouvinte se identificar, entender como que funciona, porque não é todo mundo que acompanha, igual a gente já tem um pouco mais dessa Uma vivência vivência. da campanha mesmo, né? Fora do que a gente só vê o político pedindo voto. Então, eu gosto de aproximar o candidato do eleitor. O teu pai te apoiou nessa primeira campanha? Qual que foi a reação dele quando você disse, eu quero sair candidato a vereador? Lá em 2012, nós fizemos uma conversa em casa lá e foi feito o convite. E na época também, aquele tempo, você tinha um tempo para decidir, e eu decidi de última hora ser candidato a vereador. Então, muitos já estavam com aquela campanha todo vapor na rua, falando o seu nome, o Murilo estava apenas começando a campanha. Porque antigamente a legislação era bem diferente, né? Hoje tem as limitações de pré-campanha. Antigamente, praticamente, você podia fazer tudo, né? E sempre, como a minha vida era mais focada na área agrícola, né? Tinha as máquinas, trabalhava... Trabalhava com seu pai antes dessa Trabalhava com primeira. meu pai, daí eu já era agrônomo formado, tinha profissão, já tinha umas colheitadeiras minhas, já prestava serviço, já estava com uma empresa também aberta, prestando serviço para terceiros, como sempre eu fiz, no ramo da agricultura. E eu nunca imaginava, assim, ser candidato e ser vereador naquele momento, naquela época. Então, sempre estava pela rua, o pessoal perguntava, vai ser vereador, candidato a vereador, né? Que ela sempre conversa, não vou, tô na lavoura, tô focado lá, era menino novo, tava todo vapor ainda na parte rural, e veio o convite de última hora de ser candidato, e decidimos ali em casa, ali por ser mesmo, o apoio da Milena aí foi essencial também, da minha esposa, e veio porque foi feita aquela conversa em casa, e daí você não gosta de falar não pro pai e pra mãe, né? Aí eu falei, não, vamos aceitar esse desafio aí. E minha mãe, na época, foi candidata a vice-prefeita, no momento. Então, também... Nessa mesma sua primeira eleição, sua mãe foi candidata a vice-prefeita. Isso, foi candidata em 2012 a vice-prefeita. Perderam a eleição, mas foi muito bem votada. E ela ajudou muito na época da campanha. Tanto que a mulher candidata tinha uma história, né, para se contar. Então, a gente fala que o vice não influencia muito, mas eu acho que foi um divisor de águas muito grande. Porque naquele tempo lá, se ela não fosse a vice, né, quem sou eu para falar, mas estudando o histórico político, o candidato que ela estava junto lá não teria ou a votação que ele teve nunca na vida. E meu pai estava naquela, como que ele não era o candidato em si, então ele não empenhou e não apoiou muito, ele não trabalhou, não foi pra rua, tal, entendeu? Então também foi uma barra maior ainda, porque voto não se transfere. Então, e daí foi uma campanha difícil. Era o Porque Murilo atrás de ser reconhecido pela sociedade como um candidato saindo da imagem, da sombra do pai, vamos dizer Isso, assim, né? porque nada como você ser o candidato. Quando você apoia um candidato é uma coisa, quando você é e passa na pele é outra. E daí o Murilo sendo o candidato, que foi ver o que era ser um candidato. Mas aí tinha um pessoal muito bom apoiando, a juventude apoiando, muita aceitação muito boa. Na época, muitas amizades, sempre fui um menino de convívio muito bom, de ter muitas amizades, se relacionar bem. E a meninada da época, ela estava todo vapor também me ajudando e confiando mesmo no trabalho, tanto que deu certo. Então tínhamos Então, lá os carros de o Murilo som. foi eleito a vereador, depois reeleito. Na sua reeleição, você recebeu o convite para ser secretário do município na pasta de Defesa Civil. E como que foi essa experiência para o Murilo ser secretário à época da pasta de Defesa Civil? Ô, doutor, é um desafio. Porque quando veio o convite para ser secretário, assumir uma secretaria e justamente Defesa Civil,
que era uma secretaria apagada na cidade, por mais que ela foi criada lá no passado, mas era uma secretaria apagada, não tinha muito histórico, muito estudo, não tinha muitas situações. Eu falei, não, quero essa mesmo, é um desafio que eu quero já começar assim, sendo secretário. E a Então, gente sabe que tem muita enchente lá em Montemor, né? O desafio é grande lá, né? Quando chove, o negócio sim. ali, ele eu assumi pega mesmo. a secretaria em 2017. Foi justo quando eu assumi, foi um alagamento que teve em Montemor, uma catástrofe que teve, que foi uma das maiores enchentes dos 40 últimos anos em Montemor. Nossa. E quem que era o secretário de Defesa Civil? Murilo. Aí foi um desafio grande e foi um aprendizado muito bom, porque conseguimos produzir muito na Secretaria de Defesa Civil. Conseguimos equiparar muito ela, poder colocar ela visível em Montemor, que era uma secretaria apagada, que não tinha muita visibilidade, não tinha trabalho feito. Conseguimos fazer muito trabalho com as pessoas em área de risco, levando melhorias. Trouxemos o projeto, aquele 99, que tem, se liga no 99, cai direto na Defesa Civil. Foi a primeira vez que o município de Montemor, através da Secretaria da Defesa Civil, conseguiu fazer uma parceria com a Casa Civil do Estado de São Paulo, trazendo ajuda humanitária para aquela população que sofreu área de risco. Nossa, Então, para mim, foi muito bom. passo. Foi um desafio E essa que... parceria que existe com o governo do estado é super importante referente a essas catástrofes, uma vez que é necessário esse auxílio do governo do estado com o município, porque o município, muitas vezes, né, não tem a condição necessária, o equipamento necessário para realizar o resgate ou realizar o que for necessário ali para readequar a situação. Então, a gente acompanha esse projeto, essas alianças do governo do estado. A base política de estado com município é fundamental. Então, você ter quem vai te subsidiar, quem vai trazer essa ajuda, que para ser um braço mesmo ali para o município é fundamental. Eu vejo que hoje em dia a gente tem, não comentando de ninguém, mas tem muitos políticos que infelizmente acham que eles vão sozinhos salvar a cidade ou salvar os eleitores. E não é bem assim, né, Murilo? A gente sabe que em campanha você tem suas restrições, você tem seus limites. O político não pode prometer tudo, ele sabe que ele vai precisar de um apoio. Muitas vezes é o que o Diogo estava falando, o município sozinho não vai conseguir trazer aquele subsídio, dar aquela assistência, aquela assessoria para a pessoa que está precisando, e vai precisar de um auxílio do Estado mesmo. Sim, aí conseguimos fazer vários projetos em Montemor, como Defesa Civil. Elaboramos em 2019 projetos com pontes lá, que temos muitos problemas. Conseguimos, através da Cassol, da empresa até de Montemor, de pré-moldados, elaborar projetos. Então, assim, foi um diferencial a Defesa Civil. E, porém, temos muitos frutos para colher de coisas que estão lá ainda, que foi do meu tempo de secretário. Então, para mim, foi um orgulho ser secretário de Defesa Civil e poder contribuir e ver que eu estava capacitado para assumir, não digo a Secretaria de Defesa Civil, mas estava pronto para assumir qualquer secretaria em Montemor, naquele momento, sem problema algum, já tendo sido experiência como vereador desde 2012. Então, para mim, foi tranquilo. O desenvolvimento dessa função te fortaleceu para vir a ser um candidato ao executivo? Sim, eu vi que eu poderia contribuir muito mais para Montemor e vi que eu estava pronto, capacitado. Não parei por aí, mas eu vi que estava pronto. Então, você conseguir superar uma secretaria e vários outros problemas que tinha em Montemor, então você tem que estar pronto, né? E trazer essa visibilidade da secretaria também perante o Estado. A gente sabe que Montemor é uma cidade pequena, do interior de São Paulo. Tem quantos habitantes Montemor hoje? Montemor estamos com 70 mil habitantes hoje. 70 mil habitantes. Então, assim, relativamente pequena, está crescendo, tem muito que crescer. Né? Eu sempre vi Montemor com muito potencial para o crescimento, e essa visibilidade da secretaria perante o Estado, com certeza foi fundamental para te fortalecer aí para vir para essa candidatura a prefeito em 2020. Sim, sem dúvida. Isso aí me ajudou muito. E daí nós vimos que estava capacitados e prontos para enfrentar outros desafios, né? Que, na verdade, Montemor precisa, a população precisa, e deu muito certo. Com certeza. E naquela época, como secretário, teve algo que não te agradou? Alguma coisa que você se arrepende na época que você era secretário? Ou foi tudo... Ou como vereador? Ou como vereador? Na verdade, eu não falo nem como arrependimento, porque como vereador eu destaquei no primeiro mandato, fui um vereador que mais elaborou projetos, consegui muitos recursos com o deputado estadual Rogério Nogueira, então despontamos muito. O que eu falo que, às vezes, projetos têm que ser mais executados pelo executivo. Então, o vereador vai lá, tem o seu trabalho, faz o projeto, elabora, os outros vereadores parceiros apoiam o projeto, acreditam que vai dar certo, é sancionado e, às vezes, não é executado. Então, isso aí não depende do vereador, e sim do executivo. Então, o que às vezes chateia um pouco é o vereador fazer o papel dele e não conseguir colocar em prática porque já não depende dele. Experiência que eu falo sempre se adquire mais.
né? E arrependimento, não. Às vezes, aí eu me coloco que poderia ter feito muito mais, entendeu? Por Montemor, depois da maturidade que você vem, do conhecimento que você começa a ter, fiscalizar mais. E é isso que faz um papel também, a gente reconhecer o que poderia fazer mais também. E foi nessa época, então, que iniciou a sua parceria com Rogério Nogueira, como um parceiro do município de Montemor, você fazendo esse trabalho em conjunto com ele na Assembleia. Como que foi esse início aí da sua parceria com o Rogério? Na minha parceria com o Rogério nasceu desde a eleição de 2014, depois que eu já estava no mandato de vereador, que veio um grupo dele nos procurar para poder apoiá-lo. E como sempre tivemos referência em Indaiatuba, do Reinaldo, do Rogério também como deputado já do momento, começamos a dar um apoio a ele e ajudar ele na campanha de 2014. Desde aí que nasceu o vínculo meu, Murilo, Rinaldo, com o Rogério Nogueira, para fazer um trabalho com ele. E deu certo, porque desde 2014 venho apoiando ele, e ele é o deputado estadual mais votado em Montemor. Então, pelos 3 últimos mandatos consecutivos em Montemor, desde 2014, ele é o deputado mais votado em Montemor. Nasceu essa parceria. Então, essa parceria que eu falo que não nasceu ontem com o Rogério Nogueira. Já nasceu desde 2014 e de lá para cá deu muito certo. É o que eu falo, você tem que se apoiar no que vai dar resultado. Porque a gente vê muitas pessoas apoiando em deputados ou vendendo um peixe que não dá certo, ou um deputado que não tem compromisso com a cidade, e amanhã depois o que acontece? Tem históricos em Montemor mesmo, vamos dizer, de pessoas que apoiou aquele deputado a vida inteira, o deputado não fez nada por Montemor, não ajudou, perdeu as eleições, que é o normal, depois quando a pessoa às vezes não trabalha, não é reeleito, e daí essa pessoa ficou órfã de deputado. Aí a cidade fica abandonada também. A cidade Sem fica recurso. abandonada. E daí você vê que ele vai procurar quem? Quem deu certo ou quem já deveria ter apoiado no passado. E começa a apoiar agora. Entendi. Então, para mim, é um fruto que deu certo. É uma parceria com o Rogério Nogueira que deu certo, está dando certo. E por isso que estamos aí até hoje junto com eles aí, e ele junto com nós em Montemor também. 10 anos já desenvolvendo um trabalho é muito tempo, né? Dá para cultivar muita coisa, dá para trazer muita coisa. Tenho certeza que você já trouxe, como você mencionou, vários frutos disso. Acho que é fundamental reforçar que o prefeito, para ele ter um bom governo, uma boa gestão, ele precisa dos vereadores e vice-versa, que é o que você falou. Às vezes o vereador leva o projeto, é votado e o executivo não faz. Então, ter essa base política da vereança, esse apoio da vereança, o prefeito com os vereadores também é fundamental. Sem dúvida, porque o vereador, lá em Montemor, nós somos a Câmara em 15 vereadores. Então, o vereador é 15 pessoas na rua trabalhando para o município. Sim. Então, é mais fácil a pessoa, o eleitor, conseguir falar com o vereador, às vezes, do que com o prefeito. Então, você tem 15 pessoas trabalhando em prol da população e um prefeito. E quando você tem essa integração, essa parceria executiva e legislativa, a cidade vai muito bem. É coisa que hoje nós estamos com um problema sério em Montemor, que não tem essa parceria por culpa do executivo e não do legislativo. Os vereadores estão lá trabalhando, mas tem aquele problema político, a perseguição política, que daí Os projetos não encaminham, não evoluem, não anda, aí fica difícil para a população, né? Eu brinco porque acha que vai ganhar o quê? Quem está perdendo é a população. Isso acontece em Montemor. E eu vi muito. E eu falo assim, o prefeito, ele tem que sim, na Câmara Municipal, conversar com os vereadores. Eu sinto muito isso porque quando vereador eu fui, nunca vi isso aí, nos meus 8 anos. Então, o prefeito vai apresentar algum projeto polêmico, um projeto que precisa da ajuda de vereadores, ou o vereador está com alguma dúvida, não custa nada o prefeito descer lá na Câmara, conversar com os vereadores, resolver o problema e colocar um projeto em votação ou explicar. É isso que eu falei, é um respeitando o outro. E é esse respeito que não temos hoje. Então, aí o que acontece? A cidade não anda. E quem perde é a população. Com certeza. Então, isso aí é um aprendizado para mim, que sempre falei que precisava ter e precisa ter em Montemor, essa parceria, que você pode ver. Quando o prefeito vai bem, a Câmara vai bem, a cidade vai bem. Quando não tem essa conjuntura, essa parceria, vai tudo mal, né? Então, temos que tomar cuidado, porque o alvo principal, nesse caso, é a população. É verdade. E sobre a primeira campanha para a prefeitura, em 2020, você foi muito bem votado, 7.407 votos. Teve uma diferença marcante aí de 313 votos para o primeiro colocado. Você esperava? Como foi a campanha? Essa repercussão de campanha e da votação? Quais foram os principais desafios e o que você acha que faltou? Porque foi por muito pouco que o Murilo Rinaldo não foi prefeito de Montemor. Sim, sempre a espera, quando você vai
para uma eleição é você ser vitorioso e ganhar. E não ganhamos a eleição, mas ganhamos muita experiência, fizemos muitas amizades, muitas conquistas tivemos durante a campanha de vários amigos fiéis, parceiros, que estão nos apoiando de novo. Então é uma planta, né, uma semente que foi plantada, que está dando certo, que esse fruto estamos colhendo com essa parceria e amizades que fizemos. Porém, tivemos muitos problemas que nós viemos de uma pandemia naquele tempo. É verdade. Então, graças a Deus, conseguimos vencer esse vírus, né, passar por um problema de pandemia que estava nas eleições e assim ter uma diferença, igual a senhora falou aqui, de menos de 1%. Então, eu já estava vindo da vida pública, já não era uma novidade em Montemor como político e chegar onde eu cheguei com menos de 1%. Isso aí deixou eu muito confortável e muito tranquilo, porque a diferença foi muito pouco. Então, o pessoal já conseguiu ver naquele tempo que o Murilo era o político, era conhecido politicamente falando e precisava daquela oportunidade. Porém, nós estamos vindo aí com 7 candidatos a vereadores que nunca tinham sido prefeitos. 7 candidatos a prefeito, desculpa, participando do pleito. Então, um pleito onde tudo ali era a novidade como prefeito. Rostos, todas as carinhas ali eram novidade para a população, né? Era novidade para a população. E acaba dividindo muito voto, né? O próprio eleitor fica meio perdido. Acabou dividindo muito, né? E como que nós estávamos lá como político já, então foi essa diferença que deu. Ainda assim, foi uma votação muito expressiva. Sem dúvida nenhuma, para mim foi, porque não é uma perca, eu torno a dizer. E hoje nós estamos vendo aí que naquela época lá foi feita uma opção que não deu certo e vimos que quem perdeu foi Montemor. Então senti por isso, mas saímos vitoriosos. Isso é importante. Que bonita essa visão tua. Porque normalmente a gente fala, nossa, 1% faltou tão pouco, 313 votos. Podia ser uma frustração e te fazer desistir. Mas não, a gente vê que te fortaleceu. Esse brilho nos olhos hoje para estar como pré-candidato novamente mostra que te fortaleceu. Sim, mostra que fortaleceu, porque nós estávamos lá em 7 candidatos na época, né? Não era novidade. E dizer que as sementes que foi plantada naquela época deu certo, porque tínhamos outros candidatos também. E hoje temos algumas parcerias, alguns acertos aí e algumas uniões que deu certo. Até deixar um abraço aqui. O grupo ficou mais fortalecido, no caso. O grupo ficou mais fortalecido, porque hoje nós temos um amigo, um apoiador, que naquela época também participou das eleições, que era vereador comigo de cadeira de 2012, que é o Vanderlei Soares. E temos aí hoje uma conversa muito boa, uma conduta muito boa, no qual viu que essa união, esse apoio à nossa pré-candidatura deu muito certo e vai dar muito certo, que é o que o Montemor precisa. Então, por isso que eu falo que foi dando muito certo. É sinal que nós estamos no caminho certo e temos esses apoios de políticos que naqueles tempos também estavam como candidatos no momento e hoje está aí no nosso grupo até nos apoiando, nos ajudando e sendo uma das pessoas fundamentais também no pleito de 2024, esse apoio. E aí de 2020 até hoje nós tivemos 4 anos. O Murilo não sumiu por 4 anos. Como ficou tua vida nesse período? O que mudou? O que te amadureceu? Como que tá o Murilo hoje, do último pleito para cá? Não, eu não parei. Pelo contrário. Continuei empenhado. Fiz aí a faculdade de gestão pública. Formei agora em dezembro de 2023. Então, eu estou hoje mais preparado ainda para fazer parte da administração pública. É isso que é. Preferi capacitar mais ainda para poder fazer o melhor para Montemor. Então, não paramos de forma alguma, só aprendemos mais, especializamos para estar pronto para a minha vida e para a vida dos montimorenses também. Legal, Murilo. Conta pra gente um pouco como que é o bastidor do Murilo, assim, como que é o dia a dia dele hoje em pré-campanha, como que ele acorda, quais são as reuniões, quais são os acordos, quais são as atitudes que ele toma durante o dia aí, o que ele tá fazendo aí, o Murilo e o Reinaldo? Viu? É corrida. Eu falo assim, o dia a dia é corrido e é gostoso. Eu continuo com aquela vida minha, gosto de caminhar sempre cedo, bem cedo, acordo, fazer minha caminhada, minha atividade física. Quando eu posso, aí eu tento almoçar em casa com a minha família. Tem aquele momento, pelo menos aquela 1 horinha aí, de você bater papo em casa, conversar um pouco. De revigorar. Revigorar, daquela energia. Exatamente. Aí passo na casa da mãe, né, tomar aquele cafezinho da tarde quando dá tempo também, bater um papo, conversar com meu pai, que é uma experiência, adquirindo mais experiência com eles e aproveitar essa vida enquanto eles estão vivos ainda. Então, gosto muito. Trabalho hoje de assessor do deputado Rogério Nogueira, no qual mando um abraço para ele.
teve um acidente aí, melhoras para ele, que logo já está tudo certo. Exatamente. Melhoras Desejar pro boa Rogério, recuperação pro boa Rogério aí. recuperação, isso mesmo. Dizer que a parceria é um grande amigo meu, é um amigo particular meu também, contei desde a história de nós 2014, trabalho com ele, muito gostoso, então estamos aí e sempre correndo, né? Elaborando projetos, conversando com a população, essa é a nossa vida. Também sou engenheiro agrônomo de profissão, trabalho, tenho uma empresa e no qual nós trabalhamos aí de consultoria para alguns lugares. Então, nós também vamos fazendo. Então, esse é o dia a dia que torna corrido, mas aquele corrido gostoso que você trabalha, ocupa o tempo, faz seus deveres, né? E, como sempre, fazendo o melhor, que é, na verdade, meu carro-chefe hoje é ser assessor do Rogério Nogueira, trabalhar com ele, trazer conhecimento não só em Montemor, para outras cidades também, e fazer o melhor sempre para as populações, trazendo projetos de deputado, emendas, enfim, o papel que um assessor tem que fazer, né? Já mudou alguma coisa na sua rotina agora, em pré-campanha? Agora mudou bastante. Já Agora, mudou bastante. você fica atendendo, conversando com as pessoas, é o que eu falo, é sola de sapato, andando, levando sempre, primeiramente, o nome do deputado, no qual ajuda muito o Montemor, e as nossas conversas, nossos projetos, mostrar que estamos capacitados, estamos prontos, preparados para uma Montemor melhor. É assim que a gente vive. Então, é corrido. Tanto que nós estamos aqui hoje, um dia, batendo um papo, mas é por uma situação Foi difícil diferenciada. acertar as E agendas. para passar ainda mais informação para a população, É isso né? aí. Sem dúvida. Mas então, voltando aqui, Murilo, vamos falar um pouquinho sobre o que você vê de diferença do que era a campanha em 2020 e o que você pensa que vai ser a campanha em 2024. Você falou um pouco mais sobre as alianças com o Wanderlei Soares, falou sobre o grupo que aumentou e está mais fortalecido. Então, o que mudou daquela época de 2020 para o Murilo agora em 2024 em pré-campanha? Eu vou falar para vocês uma coisa, experiência própria. Gastar sola de sapato. Isso aí você não se vence as eleições tranquilamente, sem trabalhar, sem apresentar seus projetos, sem apresentar que você está capacitado, está pronto e que você tem um planejamento, você planejou uma cidade, você planeja uma eleição, você tem serviço a mostrar para que você está aí. Então, isso aí, como você faz? Só com sola de sapato, apresentando para os eleitores, para os pré-candidatos a vereadores. Deixar um abraço também para os pré-candidatos a vereadores, que estamos aí, uma massa aí, podendo contar, aí estamos com mais de 60 pré-candidatos a vereadores já no nosso grupo, nos apoiando. Murilo Rinaldo, pré-candidato. Então, isso aí é muito gostoso. E aquelas pessoas que estão comprometidas com o Murilo Rinaldo por acreditar no Murilo Rinaldo. Não é aquelas pessoas que têm favor do passado que está tendo que pagar ser candidato. Não é aquelas pessoas que estão amarrado com algum cargo público que deve favor, que precisa e é ser obrigado a ser candidato. Então, é aquelas pessoas que o Murilo tem o que oferecer? Projeto e credibilidade. Então, isso é mais gostoso, porque não é aquele favor, eu te faço e tenho em troca. É aquela pessoa que acredita no trabalho do Murilo Rinaldo, viu que ele está pronto, está preparado, que ele tem projeto para Montemor, tem planejamento para Montemor. É isso que me deixa muito confortável, de ver que aquelas pessoas confiam sim no trabalho do Murilo. Não é por troca de cargo, por troca de favor, ou por pagar algum favor do passado, já que hoje está tendo que ser candidato. Então isso é muito gostoso. Então, pegando esse gancho, Murilo, o Murilo veio e nasceu em Montemor, viveu a vida toda lá e sabe da realidade do município. Sabe que o município tem os seus problemas e o Murilo Rinaldo enxerga quais são os maiores problemas hoje da cidade de Montemor que você acha e vê a necessidade de imediatamente fazer alguma modificação, alguma alteração. Doutor, trabalho nós temos em vários setores, em várias áreas, Montemor. Sendo uma cidade que nós falamos tem 70 mil habitantes, é uma cidade hoje que da RMC, da região metropolitana de Campinas, ela é a quinta de tamanho de expansão, com 214 quilômetros. Então é uma cidade Tamanho muito grande. territorial, né? Tamanho territorial. É uma cidade que tem vários problemas. Então você vai pegar na saúde, temos vários problemas. É fila, é atendimento, é uma parte humana que você não vê hoje com atendimentos principais. Hoje nós pecamos muitos porque falta de emprego em Montemor, falta de indústria em Montemor. Não temos capacitação dos jovens em Montemor, cursos profissionalizantes que nós falamos aí nós Lá perdemos. tem Senai? Eu não sei. Não tem Senai, não tem SESI, não Senac. tem Pronatec, infelizmente, E aí as pessoas têm que sair da ainda cidade, né? É. E acaba desmotivando o próprio comércio, a própria atividade
Isso. do município, né? É uma pena, mas eu falo para vocês, ainda não tem. Mas Deus, assim, permitir no futuro, terá. Oportunidade para os jovens em Montemor é o primeiro passo. E também para as indústrias vir para Montemor. Então, hoje, para o Bando de Montemor, você vai pegar N áreas. Mas a saúde é a principal hoje em Montemor. Trazendo o gancho da saúde agora, Murilo, ao que me parece, um município desse tamanho, de 70 mil habitantes, eu fiz uma pesquisa rápida e identifiquei que a cidade não tem UTI. E se o munícipe, o cidadão precisar de um leito na UTI, ele vai ter que ser transferido ou para Sumaré, Campinas, Hortolândia. E como que fica essa situação aí lá na cidade? O cidadão, o munícipe, ele reclama com o prefeito, reclama com os vereadores, como que é lá? Doutor, ele só não reclama, como que o problema da UTI, nós sabemos que quando uma empresa vem se instalar no município, ela vai procurar saber se ela tem UTI no município, uma UTI do município, da prefeitura. O porquê? Por caso, se caso eles precisarem, eles têm essa UTI para dar suporte para a empresa. E vocês podem ter certeza, nós perdemos algumas empresas por não ter isso em Montemor. Então, isso é um problema sério. Então, não só para a saúde nossa, como para a saúde das empresas que estão indo para outras cidades por não ter esse fator em Montemor. Então, isso aí prejudica muito. Cria um obstáculo para a empresa se fixar no município. E assim como falta trabalho, falta incentivo para os jovens, aqui a gente acaba vendo um índice, de repente, de criminalidade, porque o jovem não tem ocupação, não tem um ensino técnico na cidade, às vezes não tem condição de se deslocar até um município vizinho, fica tudo prejudicado. Tudo prejudicado. Você vê o que eu falo, o que dá certo, você continua. O que não dá certo, você corrige, adapta e faz. Montemor, antigamente, há muitos anos atrás, nós tínhamos escolinha de futebol. Que era o quê? Do município. Do município. Era da prefeitura, da Secretaria de Esporte. Na época, eu acho que nem Secretaria de Esporte tinha. Em Montemor tinha Secretaria de Esporte, mas era da Secretaria de Esporte, era do município aquela escolinha, que aquelas crianças que estudavam, elas teriam que ter o nível de frequência, de notas, e a prefeitura cederia. Isso aí não tem mais em Montemor. Então, e dava certo, porque você estava tirando aquele jovem da rua, ocupando ele, fazendo uma atividade física, queira ou não melhorar a saúde dele, Claro. e apenas não existe mais. Então, quer dizer, o que estava certo, não tem. E às vezes o que está errado, você começa a fazer, desde uma não UTI em Montemor. E sendo que Montemor tem hoje 153 anos. Entendeu? Tanto que vocês falam de continuidade de coisas que dá certo, por quê? Quando nós pegamos aqui o Parque Ecológico em Indaiatuba, quando foi feito o Parque Ecológico, quando começou a criar o Parque Ecológico em Indaiatuba, existia assim, 1989 eu vi lá, tinha o plano viário. Montemor foi feito um plano viário até na época que meu pai foi prefeito em Montemor, em 1989. Era o plano viário de Montemor, foi o primeiro plano viário do município. Foi ele que executou. E quando saiu, e daí, essa questão de Indaiatuba, que nós falamos do Parque Ecológico, foi quando foi criado também a Avenida Ayrton Senna em Montemor. É uma avenida que passa no centro, perto da rodoviária. Tanto que o Parque Ecológico, se você for ver hoje em Indaiatuba, já estamos indo para a terceira etapa, terceiro Parque Ecológico. É verdade. Indaiatuba Terceira, e já tem mais 3 projetos para ampliação. Isso foi quando começou. Só que isso aí foi quando começou a Avenida Ayrton Senna em Montemor. E o que aconteceu? Do Parque Ecológico, quando surgiu, e daí nós pegamos esse gancho quando foi Ayrton Senna em Montemor. Nós estamos indo aí para o terceiro Parque Ecológico de Indaiatuba, quarto, quinto, e Montemor não terminou a Avenida Ayrton Senna ainda. Olha para você ver. Caramba. Não terminou. Não terminou. E outra, é poucos metros, não chega a 2.000 metros. Entendeu? Então é o que eu falo assim, a falta de planejamento, a falta de governo. Uma cidade vizinha, né? Montemor está 17 quilômetros. Cidade vizinha, só que daí você vem de Montemor para Indaiatuba, quem conhecia o Parque Ecológico, eu vinha a cavalo no tempo de Romaria, muitos anos atrás, era só terra, barro, alagava. Hoje é o Parque Ecológico. E a Avenida Ayrton Senna em Montemor não terminou. Então é um marco que fica para mim, porque o que é bom você continua e termina. Não importa quem começou. E Montemor tem muita picuinha disso aí. O que acontece? Ah, porque um começou, outro não terminou. Só que eles não estão vendo que estão prejudicando a população. Lógico. Aí muito se fala e pouco se faz. Entendeu? Só que a Avenida Ayrton Senna hoje é o único lugar onde você vai. Você vai agora, esse final de semana em Montemor, está tendo um evento de cervejas em Montemor. Aonde que é? Na Ayrton Senna. Então, o que eles precisavam ver? Olhar essa Ayrton Senna até o final e terminar ela.
E desenvolver a cidade ao redor. Sim. Como é aqui em Indaiatuba, né? O Parque Ecológico, a cidade cresceu em volta do Parque Ecológico. Todo mundo que vem visitar Indaiatuba, eu levo para conhecer o Parque Ecológico. O pessoal até me zoa. Meu Deus, é cidade exterior mesmo, tem que conhecer o parque. Não, mas tem que conhecer, porque para nós é importante. Assim como Montemor tem um parque, né, que você falou que faz caminhadas todos os dias, é em Montemor esse parque, mas não foi desenvolvido da potencialidade que poderia. Sim, não, na verdade não é parque não, doutora. Não? É uma rua mesmo. rua, É uma só rua. uma avenida que tá ali pintada ali, que o pessoal caminha, tem que ficar desviando de carro daqui e dali, adaptada, né? Adaptado. Virou um lugar para a pessoa caminhar que não tem um lugar propício para caminhar igual tem aqui. Então é assim, mais ou menos assim, eles levam eventos para a Avenida Ayrton Senna, mas não tem a coragem, a capacidade e um planejamento para terminar a Avenida Ayrton Senna. Entendi. Para continuar a segunda, a terceira, igual aqui. Entendi. Entendeu? Continuidade, eu digo, né? Tá certo, é isso mesmo. E eu gosto de trazer sempre para nossa pauta alguns assuntos um pouco mais técnicos, mas com uma linguagem acessível para o eleitor também entender como funciona o operacional de uma campanha. Então, hoje é dia 13 de junho, nós estamos em pré-campanha. Então, é o período que antecede a campanha eleitoral, que vai até o dia 15 de agosto. E aí, até lá, todos os pretensos candidatos são pré-candidatos que precisam registrar a candidatura e ter a candidatura deferida para daí, então, serem candidatos e poderem fazer campanha de fato. Essa fase de pré-candidatura é muito importante porque é onde a gente vai ver se esse pretenso candidato, ele preenche os requisitos para a candidatura. Então, para prefeito de Montemor, tem que ter o mínimo de 21 anos, tem que ser brasileiro, tem que ter o alistamento militar em dia, tem que ter a capacidade para votar e reunir uma série de documentos que vão ser protocolados no registro de candidatura. Dentre esses documentos, a gente tem a certidão de quitação eleitoral, que é um documento muito importante, que ela demonstra que aquela pessoa, o pretenso candidato, tem capacidade para votar. Não quer dizer que ele pode ser votado. Ele tem capacidade para votar. O poder ser votado, a gente entra numa questão de se ele está elegível ou se ele entra numa das questões de ineligibilidade do candidato, ou seja, ele já respondeu por processos de improbidade, ele tem condenações, tudo isso vai ser analisado quando ele faz o pedido de registro de candidatura. Então, eu vejo como de grande relevância tá com essa documentação. Isso é o primeiro passo, né, Murilo? É o primeiro passo, o pretenso candidato estar com todas as certidões, com toda a documentação ok, para daí ele se colocar à disposição da sociedade para exercer um cargo público, onde ele vai lidar com o dinheiro público, onde ele vai lidar com as necessidades mais primárias e fundamentais do cidadão, como saúde, como segurança. Então, é uma fase muito importante. Te preocupa essa fase de documentação? Doutora, não. Em momento algum, eu posso dizer que não preocupa, porque hoje eu não tenho nenhum processo, não tenho nenhuma condenação, não tenha nada que me desabone, nenhuma documentação. Eu já sendo vereador, já exercendo cargo público, não tenho nenhuma preocupação com a questão disso aí. Isso chama muita atenção, porque o eleitor fica preocupado nessa questão, que o eleitor não quer perder o voto dele, ou votar em alguém que não vai computar. Ou votar em algum candidato impugnado. Ter essa preocupação. Então, isso aí é muito complicado. E eu acho que a justiça está aí para fazer jus, vocês são entendedores do assunto, né? Eu sou agrônomo, vocês são advogados, e isso pesa muito. Então, para mim, é tranquilo. Tá leve esse fardo, não tenho condenação, não preciso justificar nada. O que eu preciso é falar de projetos, de planejamentos para Montemor. E não falar se eu estou apto, se eu estou inapto, se eu posso, se eu não posso, se eu tenho certidão, se eu não tenho. Então, isso aí não me preocupa em nada nesse momento. Só que isso é uma peça muito importante no período eleitoral. Não podemos deixar de falar, lógico, até parabenizo pela essa fala, por esse assunto, porque para mim é tranquilo. Então, estou apto, estou sem nenhuma condenação. Só está tô aguardando livre. o registro de candidatura para começar de fato a campanha. Só aguardando. Então, isso aí posso deixar claro para a população de Montemor que não preciso nem justificar eu, Murilo, Rinaldo, pré-candidato, tô apto. Estamos tranquilos, graças a Deus. Então, tá É bom. importante porque o que ocasiona? É legal o pessoal saber isso também. Caso a pessoa registre a candidatura e seja identificado que ela tem uma dessas questões que eu falei de processo, de improbidade e condenação, ela pode concorrer
subjúdice, que a gente fala. Então, vai estar ali sendo questionada a candidatura. Eventualmente, se a gente entender que posteriormente houve a concretização dessa causa de que a pessoa estava inelegível, todos esses votos serão perdidos, porque não vai poder assumir o cargo ou vai ser cassado depois. Então, essa preocupação, agora, a fase de pré-campanha, muita gente não dá a seriedade que precisa, mas é fundamental, né, Murilo? Para seguir depois uma campanha tranquila, como você falou, ter o seu registro deferido, poder assumir esse encargo. Sim, sem dúvida. É o que vocês sempre comentam, todos juristas aí, eleitoral comenta. Você está quites, poder votar não é o mesmo que você poder ser votado. Então, isso aí tem um diferencial muito grave nesse caso, de você poder votar e poder ser votado. Então, isso aí temos que tomar cuidado e atentar bem a população, que tem uma diferença nisso aí que às vezes ela não entenda da parte, ou não sendo um candidato, não está bem atenta com isso aí. Então, precisamos tomar muito cuidado. Aqui no podcast é levar informação para o povo. Isso é muito importante. A população tem que saber em quem que ela vai votar, como que ela vai votar. Sem dúvida. E hoje o Murilo, ele está pré-candidato a prefeito pelo Partido Progressistas. E quais são as bandeiras que o Murilo leva hoje na campanha e os projetos que ele identifica que ele vai traçar nos próximos anos aí como prefeito da cidade de Montemor? Isso aí, doutor Diogo, é o seguinte, é o que eu comentei aqui já no passado um pouquinho breve, é indústrias para Montemor, trazer empregos para Montemor, melhorar a saúde de Montemor. A saúde nossa, se for ver, nós comentamos de UTI, mas a saúde de Montemor se encontra numa UTI. Se nós formos ver em Montemor, e o que o pessoal precisa, o que a população clama. Então temos que defender essa bandeira sim. É uma bandeira que nós temos que trabalhar hoje, é o que eu falo, que sempre é melhor você trabalhar com a prevenção. Que você gasta muito menos, o dinheiro público é muito melhor aplicado na prevenção do que depois numa cura. Isso eu vejo muito. Nós pegamos aí filas e filas e filas de exames, de consultas que tem, falta de médico, falta de profissionais. Então, nós preocupamos muito isso aí. E valorizar esses profissionais, não digo só da área da saúde, como o funcionário público no geral, que é o que faz a máquina girar. Então, essa é uma bandeira geral que todos os prefeitos têm que pensar bem. É melhorar, ser mais humano com a população, com o funcionário público, com o dinheiro público e trabalhar sempre na prevenção. Isso é a melhor coisa que tem. E a bandeira principal que eu falo em Montemor, quando a gente fala de renda, fala de mobilidade, fala de empresas, fala de empregos, fala do primeiro trabalho, fala daquele jovem que fala que Montemor não se tem nada para fazer ou que tem que buscar emprego fora de Montemor. Isso preocupa muito. Isso preocupa muito. E temos hoje que ter um para-brisa maior do que o retrovisor. Porque se você for ficar olhando no retrovisor, olhando somente as cidades vizinhas, você não vai enxergar a sua e não vai olhar para frente. Isso me preocupa muito. Porque Montemor é acostumado só a ficar olhando em cidade vizinha. Por quê? Cidade vizinha foi planejada para 4, 8, 20, 30 anos. E Montemor não. Porque você não vê o planejamento. Eu falo com certeza do fato. Porque eu fui vereador por 8 anos. Eu fui oposição há um tempo, fui situação há outro tempo. Foi secretário? Fui secretário, então nós vemos que falta planejamento em Montemor. E falta também você colocar pessoas capacitadas e técnicas para cargos. E também executar e pedir para ela executar projetos, colocar em prática, ter metas a cumprir. Que eu vejo muito quando pessoas têm metas a cumprir. Na nossa vida nós temos metas. Claro. E secretários e prefeitos também precisam ter metas a cumprir. Então você precisa também dar condição. Que não é ser secretário por ser. Sim, ter condição para trabalhar, ter capacidade para trabalhar, ter meta a cumprir. É isso que é o dever. É isso que falta um pouco em Montemor. Então, a nossa bandeira, uma das bandeiras é essa aí. Colocar pessoas capacitadas, dar condição para ela trabalhar e exigir que ela tenha metas a cumprir. E priorizar a continuidade da gestão, que é essa relevância que você diz. Então, hoje eu tenho um projeto, em 4 anos dá para fazer muita coisa, em 8 dá para fazer muito mais, e se isso tiver uma continuidade de gestão, que a gente sabe que o prefeito não pode ter mais o terceiro mandato, mas essa continuidade que a gente está falando mesmo, de pessoas olhando para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo para Montemor. Sim, é quando você vê, é o grupo político que eu falo, que daí vem a continuidade.
quando você tem um grupo político que está gerenciando uma cidade, que ela está indo bem, você vai colocar pessoas que é daquele grupo. Então não importa você ser o candidato, sim alguém daquele grupo que vai dar continuidade naquele projeto ou naquele planejamento que você tem. Mantendo a democracia, é Isso. isso mesmo. Né? E a gente se vê muito que a pessoa é eleita, é reeleita, ela não preocupa em fazer sucessor, aí o segundo mandato já não vai bem, aí você não faz sucessor, você Esquece não os continua. projetos que foram feitos pelo prefeito anterior. Se é que tinha. É. Então é isso que é a preocupação. Então nós temos que pensar assim, nesse grupo, para o melhor para o município. Quando a pessoa vai bem, quando você vai bem, é o que eu falo. Isso aí com a população, você está assinando aquele contrato, né, por 4 anos. Se for bom, você renova por 8. Se foi bom, você faz um aditivo, vem o sucessor, e assim continua. Então é isso que você faz com a população. É um contrato por 4 anos. Depois por 8. E assim o grupo vem e continua tendo aquela governabilidade que o município precisa. Funciona. Na nossa primeira sessão, mudando um pouco de assunto, nós entrevistamos uma pré-candidata a vereadora aqui de Indaiatuba, que é mulher. Eu gosto sempre também de trazer esse assunto, porque ainda a realidade política é distante para as mulheres. O Diogo mencionou, você reforçou o papel fundamental da sua mãe enquanto presidente de Câmara, há tantos anos atrás. Então, hoje ainda é uma realidade distante. Eu imagino naquela época os desafios que ela enfrentou. E nós sabemos, de bastidores aqui, que a Milena é o teu braço direito em campanha. Um abraço para a Milena, que é sempre lembrada aqui, que não veio hoje, está fazendo falta. Mas qual que é o papel fundamental na tua campanha, além de, claro, te apoiar? A gente sabe que tem os desafios de campanha, o pré-candidato, o candidato não tem rotina, fica aquela loucura. O casamento, se não estiver bem estruturado, pode desandar. Então, qual que é o papel da Milena hoje na tua campanha, de repente na tua gestão, esse fortalecimento? E como que o Murilo Rinaldo, daí candidato, hoje pré-candidato, mas já candidato, trata as candidaturas femininas? Porque nós mencionamos aqui na primeira sessão o quanto as mulheres são maioria de votantes, né? E pouco votadas. Elas não têm voz, não têm vontade, não se sentem acolhidas para, de fato, serem candidatas e assumirem esse posto, essa posse, né, de um cargo de poder mesmo. Sim, eu falo assim, o papel da mulher é sempre importantíssimo, ainda mais da esposa, quando ela está enganjada no trabalho. Eu falo que eu tenho que tirar o chapéu para a Milena, porque em 2020, já quando nós viemos na candidatura a prefeito, ela fazia reuniões com as mulheres candidatas a vereadoras com nós, na nossa chapa, e também ela fazia reuniões com as esposas dos candidatos a vereadores, falando o que seria o papel da mulher ou da esposa ou da candidata numa campanha. Como que ela tinha que atuar, no que ela poderia ajudar o marido ou no que ela poderia fazer. Então eu falo assim, o papel é importantíssimo. Então a Milena é o braço direito, esquerda, a perna e tudo. Por quê? Ela ajuda, entendeu? E você não mãe até não tá hoje, porque Mateuzinho, meu filho, tá com uma pneumonia, tá lá cuidando dele. E eu falo assim, fácil não é. Então você tem que estar bem antenado. Ela é fonoaudióloga, profissional, trabalha em consultório, ela é funcionária pública, então não é fácil desprender e ter um tempo. Ela tem as atividades dela também, tem a vida dela, gosta de jogar um vôlei, no qual eu parabenizo muito ela por essa atitude, fazer um esporte também, é católica, trabalha em catequese, enfim, faz N atividades, e é um papel muito importante. Então isso aí tem que estar muito bem antenado, e a esposa, sim, tem que ser o braço direito e esquerdo. E eu falo para vocês, no tempo que eu estou na política, até um pouco antes, eu nunca vi uma esposa de candidato fazer reuniões com as candidatas e com as mulheres. Então que sirva de exemplo para as outras que não fizeram ainda o seu papel como mulher, como ajudar ou como também enganjar a mulher na política. Porque depende de quem. Se o prefeito é prefeito, ele tem esposa, a esposa dele atua na gestão, queira ou não, de uma forma ou de outra. Por que ela não fez o papel e o dever dela como esposa, como mulher na época da política? Claro. Isso ela tem que fazer. E eu falo que quando é assim, é bom, quando estão copiando o que você faz, é porque o seu trabalho está dando certo. Então a Milena ensinou muitas mulheres no passado a fazer isso. E ela vai continuar fazendo isso nessa pré-campanha nossa e também na campanha. Então que sirva de exemplo se for bom. Então se as mulheres achar que falta, cobre das outras também. Então esse papel é muito bom.
E sobre mulher na campanha, eu falo para vocês assim, se nós formos examinar num geral, é vergonhoso você ter obrigação de ter uma cota mínima feminina. Porque se você não tiver cota mínima feminina, Você não registra nem a chapa. você não registra a chapa. Tá, mas se você não exigir, você não tem mulher concorrendo ao cargo, ao poder. Isso é vergonhoso. Porque você não precisava ter uma cota mínima. Você tinha que ter número igual. Não diga que a cota precisava ser 50%. Não poderia existir cota e tinha que ter mulher presente. E a Entendeu? dificuldade é grande hoje de encontrar mulheres engajadas que querem participar da política e quando participam, não dão o devido valor porque sequer são votadas. E aí acontecem Sim. aquelas candidaturas laranjas e acaba até caçando a chapa inteira. Então, tem que realmente engajar a mulherada, participar da política para ter esse cargo de gestão, ter esse desenvolvimento perante a sociedade e traçar um objetivo junto ao pré-candidato a prefeito para, se eleita, continuar trabalhando em conjunto. Ter a vontade, a liberdade, o acolhimento de estar nesses lugares de poder é primordial. Então, valorizar a pessoa que está ao seu lado. Eu penso assim, um casamento estruturado, o prefeito está bem, a gestão vai bem. Não é verdade? Sim. Então, a mulher ser esse suporte e quando ela for candidata, saber que ela está sendo valorizada para o prefeito que ela está apoiando, no caso as vereadoras, aqui a gente está falando, é fundamental. É isso que fortalece realmente os laços e cada vez abre mais esse campo para as mulheres estarem lá. Eu sei que tem muitas, lógico, além de preencher a cota que a gente fala que existe hoje de 30% de candidaturas femininas obrigatória, eu sei que você tem muitas candidatas que já vêm com você há muito tempo, que são Já de mandato, né? engajadas já de mandato, que são engajadas nisso, então isso é muito relevante realmente. Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, não pode existir, e comigo nunca existiu, o machismo, principalmente na política. A mulher tem todo o direito, ela tem que ser respeitada. Então, nós vemos muita fala. Porque é machismo, porque é isso, porque é aquilo. Existe. Mas comigo, com o Murilo, não existe. Você tem que ser humano, primeiro fato. E defender a mulher. E ela tem que ser seu braço esquerdo e direito. Eu falo com orgulho, porque a Milena sempre me acompanha nos eventos, aonde eu tô. Ela é uma mulher presente. Então, se você é candidato, se você está indo para a rua, se você está se colocando o teu nome, é o nome não só teu, a tua esposa vai estar do teu lado. Então, a tua esposa está junto, ela está engajada no projeto, porque amanhã depois ela vai defender uma causa. E eu vejo que a Milena, até a senhora comentou aqui já hoje na pergunta, e como que ela é profissional da educação, nós já comentamos isso, ela não vai deixar a parte profissional dela, porque eu estou passando, estou sendo prefeito, se assim Deus permitir, a população quiser. E amanhã depois não mais. Eu sou agrônomo de profissão, sou gestor público, e ela é fonoaudióloga. É para somar, né? Então ela vai continuar sendo fonoaudióloga e trabalhando. Então ela entende muito dessa área que ela está lá desde 2009. Desde eu ser candidata a entrar na vida pública, ela passou num concurso, e aliás, passou num concurso aqui em Indaiatuba também, na mesma época. E daí ela foi chamada primeiro em Montemor, depois optou em ficar lá. Mulher tem muita capacidade. Mulher tem muita Para capacidade. estar lá, para exercer muitas funções, não é só um rostinho bonito, não tem que estar só maquiada, não é verdade? Sim. No serviço público também, então tá lá para prestar o teu papel, ocupar esse lugar. Aproveitando que a gente está falando de família, você sente que hoje o Matheus te vê como uma inspiração? Como que ele enxerga a tua vida política hoje, o teu filho? Agora que ele está participando mais, tem 8 anos aí de idade, então você vê que ele já vê o seu pai político. Eu vejo o que ele vê hoje do Murilo é o que eu via do meu pai no passado. Então você vai crescendo na política e você vai gostando. Se você pegar, ele tem amigos meus amigos, que às vezes são mais amigos dele do que meu. E foi no intermédio político que ele criou essa amizade, esse vínculo. Então você pega hoje na vida tecnologia que tá, eu mando WhatsApp para meus amigos. Tem o Marquinhos lá, que é muito amigo dele lá, que eles trocavam até figurinha e conversavam por WhatsApp, e até hoje são amigos nossos de casa, mas são muitos amigos. Ele Então te vejo, acompanha nesse período de campanha eleitoral também. ele acompanha, ele inspira muito, ele gosta. Então às vezes você tem que tomar até cuidado com o que você fala, porque não deixa de ser uma criança. Então você tem que tomar cuidado. Eu também não gosto que isso interfira na vida. Porque às vezes você está falando de algum problema e a criança escuta. E às vezes ela fala. Então é complicado, às vezes, do jeito que a criança vai falar ou vai reportar. E também eu não gosto de trazer isso aí muito para dentro da minha casa, porque senão você fica vegetando política. É verdade. E você tem uma vida fora a política.
Então você tem que continuar com essa vida fora da política, tem que continuar a família. Porque eu vejo pessoa que vegeta a política. É. Você vê, às vezes, tem político que está o dia inteiro na rua. Mas ele não tem vida, ele não tem família, às vezes. Ou será que ele só faz política ou só aprendeu a fazer política na vida E dele? o quão importante é isso? Porque se nem a família apoia o candidato ou o político, como que ele quer ter o apoio da sociedade? Sim, porque a Não é pessoa sai só verdade? sozinha. Você está fazendo o que sozinho na rua? Política. Não tem ninguém da sua família junto. Não tem um filho teu. Não tem a tua esposa. Não tem nada. E você está só vegetando política. Você não tem domingo, você não tem feriado, você não tem vida. Então isso aí não pode deixar interferir na vida. E é o que eu falo. Sou pré-candidato, Deus permite ser prefeito, mas não vejo isso aí como uma profissão. Entendeu? Está passando de prefeito. Tem pessoa que depois que gosta tanto do poder, ele fica obcecado pelo poder. Ele quer voltar, quer voltar, quer voltar. Isso aí não pode, isso aí afeta a vida. Aí afeta aquele filho, que às vezes não teve uma educação do pai, ou não tem um exemplo do pai a seguir, ou afeta a esposa. Então isso aí tem que estar bem antenado. Isso aí não pode deixar. Então eu vejo que nesse caso aí o Matheus é muito bom e presente. Então ele está sendo o que eu fui com meu pai. Que bom. E nesse meio também você é muito religioso. É muito Sim. importante ter fé, porque eu acredito que o político, em muitos momentos, ele tem uma vida. Por mais que tenha a família apoiando, são decisões solitárias que você vai ter que tomar, de atitudes que você vai ter que ter. Então, essa fé, você acha que te fortalece, te faz continuar no caminho correto? Sim, eu sou católico, né? Nasci, fui criado e até hoje católico, vou permanecer. E eu falo assim, que a fé é sempre você coloca Deus à frente. E você não tem que lembrar de Deus só quando você tem um problema. Você tem que pedir primeiro o quê? Para iluminar a tua vida, iluminar a tua família e que você trace e faça o melhor possível. No mundo que seja hoje, que ele guie e dê os melhores passos para você. Então, vou às missas ao domingo, até deixar um abraço aqui. Nós temos hoje 3 padres de Montemor, Padre Fábio, Padre Codoaldo, Padre Diego, são muitos amigos meus particulares, e dizer que respeito, porque também vou, converso, temos pré-candidatos a vereadores, são os pastores, deixo um abraço a todos, porque não consigo falar o nome, porque De temos todos vários também. pré-candidatos, né? Melhor Todos não pré-candidatos. esquecer. Então deixo um abraço também e respeito muito eles. E acredito que cada um tem sua fé, cada um tem que colocar Deus à frente e sempre Deus guiar e fazer o melhor pela gente. Não só na vida pública, quanto na família, na educação familiar e na nossa vida e no nosso reduto inteiro. Então a fé hoje é a que move, é a que mais você precisa, principalmente nessas horas. Porque aquela atitude é sua. E sempre eu falo. E eu escutei, e é bom até comentar, uma vez que eu estava com uma pessoa que hoje ele está num cargo público, ele pegou uma caneta Bic na casa dele e falou, irmão, eu queria saber o poder que essa caneta tem, porque a pessoa senta lá, depois essa caneta influencia na vida dela, ou ela não faz certo, ela não cumpre o que ela fala. E eu falei, eu não posso falar nada porque eu não sou o prefeito, não tive essa oportunidade ainda. E depois essa pessoa assumiu um cargo. Aí eu gostaria de perguntar para ela sabe a resposta hoje. E eu vi que aquela caneta, aquele cargo mudou a pessoa. Então isso já serve como exemplo para mim nunca fazer na minha vida. Porque o poder termina. E a vida tua não. E você continua. Então nós temos que tomar cuidado. Que o poder e o dinheiro corrompem muitas pessoas. E é isso que eu não quero para minha vida. Por isso que sempre eu tenho fé e peço para Deus guiar meus passos. Que legal. Vamos de rapidinhas. O papo passou tão rápido. Nem vimos Mas a passar. gente tem só as rapidinhas agora para encerrar. Já. Exatamente. Queria Vamos lá. agradecer o Murilo aí por estar participando do nosso podcast. Sessão aberta, né? E para finalizar, Murilo, chegando aos finalmente aqui do podcast, nós temos as perguntas rapidinhas, aquelas bate e volta, toma lá da cá. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Murilão, é o seguinte: qual que foi o dia mais feliz da sua vida, tirando o nascimento do seu filho, porque a gente sabe que o nascimento do filho é algo muito especial, mas qual que é o dia mais feliz da sua vida, tirando esse dia? Eu já falo para você quando Deus colocou a Milena no meu caminho. É família, né? Ela que gerou Mateus, então é o dia dela, né? Tem que falar dela, já falamos muito dela, não adianta puxar Ela tá tanta presente. sardinha. Mas muito bonito essa é emoção. o dia que Deus Que colocou a Milena no bonito. meu caminho e formamos uma família maravilhosa aí. Que legal, Murilão. Murilão, pegando esse gancho, o mundo precisa mais do quê, na sua convicção? Diogo, eu vejo que precisa mais empatia, mais caridade, mais ser humano e humanidade. E pessoas gostar de pessoas. Eu vejo isso aí. Pessoas precisam gostar de pessoas, tem que ser humana. Legal. E se você tivesse um pedido a ser realizado ao mundo,
qual que seria? O que você queria resolver do mundo, assim, exterminar? Olha, eu vejo sempre o que precisa hoje é as pessoas se colocar no lugar das outras. É as pessoas ser mais humanas e se pôr no lugar da outra. Quando uma pessoa tem alguma dificuldade, você se põe no lugar dela. Isso é o mais importante do mundo. Que daí, com certeza, o mundo estaria melhor. Quando uma pessoa tem uma dificuldade, você se põe no lugar dela. Se a pessoa tem um problema, você se põe no lugar dela, que você, às vezes, vai conseguir achar alguma solução para ajudar ela que ela não está sabendo. Então, é isso que eu acho que o mundo precisa hoje. Legal. Murilão, mensagem final agora é... Onde que você imagina estar daqui 5 anos? Qual é a sua perspectiva aí nos próximos 5 anos? Onde você vai estar? Olha, Deus assim permitir, Diogo e Thalita, daqui 5 anos nós vamos estar no nosso 2º mandato de prefeito em Montemor, fazendo sempre o melhor para a população de Montemor. Pode ter certeza. Que legal. Desde já sucesso. Mais uma vez, igual eu falei na nossa primeira sessão aqui, Murilo, eu falo que hoje nós já temos um pouco de noção da repercussão do podcast, que graças a Deus foi muito bem recebido pelas pessoas, tem movimentado e tem proporcionado o que a gente quer, que é levar informação para as pessoas desse meio eleitoral, que muitas vezes, eu não quero saber de política. Então, a gente tem conseguido isso. E você acreditar, confiar no nosso trabalho, aceitar esse convite de vir até aqui é uma honra na nossa segunda sessão. Então, assim, é um projeto que tá bebezinho ainda, que tá nascendo. Então, muito obrigada pela tua confiança. Obrigada pelo teu tempo, que a gente sabe que é corrido, para estar aqui, para se fazer presente, tanto que a gente encaixou de agenda e tá aqui hoje. Obrigada mesmo pela tua participação. Tenho certeza que a gente levou muita informação e proporcionamos o pessoal a conhecer um pouquinho mais do Murilo, pessoa, ser humano, né? Exatamente. Antes do Murilo finalizar, eu queria novamente agradecer a presença do Murilo na nossa sessão aberta. Desejar boa sorte na sua pré-candidatura, na sua candidatura. E que possamos nos encontrar mais vezes aí nos próximos episódios políticos aí da região. Não, com certeza. Agradeço, parabenizo pela oportunidade e falo que isso é o meio do eleitor saber o que votar e como fazer ou a melhor conduta. Por quê? É um voto que às vezes é menos de 1 minuto, que é por 4 anos que muda a vida da população. Então, essa informação que vocês estão fazendo, eu parabenizo vocês de antemão já. Obrigada. Pela prontidão que vocês têm de levar a informação para o eleitor que às vezes não chega até ele. Então, isso é bom para ele conhecer um pouco da pessoa em si, conhecer do candidato que seja, do pré-candidato, ou amanhã depois de um futuro prefeito que assim vier, e temos que ser assim. A melhor informação que temos é a nossa amizade, a nossa parceria, a internet que está hoje aí e que traz a discórdia. Mas quando tem pessoas boas como vocês conduzindo, ela traz a melhor notícia para quem quer se entender, interagir de notícia. Parabéns, muito obrigado. Mais uma vez, sucesso. Amém. E pode ter certeza que daqui para frente vamos encontrar. Muitas vezes nós. Aí eu digo. Amém. Legal, pessoal. Obrigada, gente. Pessoal, então essa foi nossa segunda sessão. Nos sigam aqui no YouTube, no Instagram, @sessão_aberta, no TikTok, no Deezer e no Spotify. Estamos no Spotify agora também, para quem estiver aí no trânsito conseguir ouvir o nosso episódio. No Instagram, o meu é @ThalitaPazzi. E o meu é @Diogo Passos Fernandes. Curte lá também, @Murilo Rinaldo 11 e no Facebook e página de Facebook. Isso aí. Obrigada. Até a próxima sessão. Até a próxima sessão, pessoal. Tchau, tchau.